Olha só, antes de entrar em algumas contribuições aqui, com alguns, vamos dizer assim, com algumas reflexões, só assim, essa questão da captação da água de chuva, e foi inclusive uma contribuição aqui, na verdade, está tramitando, né, João? Eu acho que está tramitando nas comissões, eu apresentei um projeto tramitando, mas eu não vejo mais a necessidade. Né? Pois eu acredito que agora vai ser contemplado aqui, isso, eu acho que, e aí é um avanço, eu acho isso fantástico, né? É muito bom. Uma outra situação que também não foi citado aqui, mas que também foi, nosso mandato tem uma preocupação muito grande, uma vertente muito forte, que é a questão da acessibilidade, foi com relação à questão dos tapumes, porque na legislação hoje vigente, você pode usar até a metade da calçada, mas para aí. Se você se depara, a largura, eu digo, né, até a metade da largura da calçada, mas se você se depara com alguns obstáculos, né, você fica impedido de passar na calçada. Então, avançou um poste, uma árvore, um equipamento urbano, então nós conseguimos contribuir para que avançasse, que você pode avançar até a metade da largura da calçada, desde que preservado uma faixa de, no mínimo, 1,20 m de largura, livre e desimpedida de qualquer obstáculo. Então, eu acho que isso é legal, garante a questão da acessibilidade. Agora, vindo aqui... Bom, vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui, vou procurar ser breve. Licença simples... Sim, licença simples para pequenas reformas para calçadas. Sou amplamente a favor. Por quê? A lei calçada legal, ela estabelece normas, né, para que a pessoa faça a sua adequação da calçada, reforma, construção nova, mas ela estava uma coisa solta, porque a pessoa resolvia fazer a calçada, começava a fazer a calçada, a prefeitura não tinha conhecimento, né, que a pessoa estava fazendo a calçada, muitas vezes faz a calçada fora do padrão, investe, às vezes, uma fortuna na calçada, e ela fica depois uma calçada que, apesar de ter sido investido na fortuna, fica fora de norma. Ela não garante a acessibilidade com segurança, com conforto, conforme previsão de lei. Então, eu acho que é importante, desde que não seja uma coisa para vir, trazer muita burocracia, né? Porque, a partir do momento que você exige uma licença simples, o nome está dizendo simples, e tem que ser de fato simples, pelo menos você leva ao conhecimento, né, da prefeitura que você está iniciando a sua calçada. Em tese, isso vai dar condição à prefeitura de mandar um fiscal lá para ver se ela está sendo feita adequadamente, ou até mesmo mandar lá um arquiteto, um profissional, para até orientar o proprietário, se for o caso, como deve ser feito de acordo com a norma. Então, eu acho que isso aqui é um avanço, é muito bom. Com relação, deixa eu ir riscando aqui para depois não voltar. Agora, com relação ao muro, eu tenho um entendimento diferente. Nem 3, nem 2 metros. Aí, Toninho, até te respondendo aqui. Por quê? Não pela altura em si. Você pode ter um muro de 3 metros, vou explicar, de 3 metros com 10 de comprimento, dá 30 metros quadrados, certo? Mas você pode ter um muro de apenas 2 metros e ter 100 metros de comprimento e ele ter 200 metros quadrados. Então, a minha preocupação não é com a questão da altura, a minha preocupação é com uma questão que é o resíduo sólido que a demolição desse muro vai gerar. O volume, né? Se for uma licença, uma pequena licença, para uma situação qualquer, uma parede, isso a prefeitura vai ter um controle, que você vai tirar, né, e ela vai ter condições de dizer, sim, para o proprietário, e para onde você está destinando esse resíduo sólido. Agora, se a gente eliminar aqui com relação à calçada, e se você tiver uma calçada, como eu falei aqui, muito extensa e de 2 metros só, vai gerar um volume enorme E que tipo de controle a prefeitura vai ter sobre isso? Nenhum. Então, eu sou favorável à obrigatoriedade de uma licença simples,
também, assim como a calçada, mas pelo menos a prefeitura vai ter o conhecimento de aquele cidadão, aquele contribuinte, ele está fazendo uma intervenção no muro dele que vai gerar resíduo sólido e que a gente precisa ter conhecimento para poder fazer o controle. Então, eu acho que eu sou favorável a que, independente da altura, que se mantenha, né, uma licença, volto a dizer, simples. Né, simples. Bom, avançando aqui. Só um momentinho. Esse aqui também foi. Eu vou deixar o vão aqui para o final. O projeto simplificado, professor, eu tenho também as minhas dúvidas, porque o fato de se apresentar aqui aquela planta baixa, da forma como está ali, que o nome é esse, simplificado, garante o cumprimento dos índices urbanísticos, não é isso? Que são previstos no plano diretor, né, que é a relação que eu falei, da edificação com a cidade. Agora, eu entendo que ninguém vai construir uma edificação, principalmente de médio e grande porte, sem ter um projeto arquitetônico e os seus projetos complementares, elétrico, hidráulico. Né? Isso, eu acho que isso tem que ficar mais claro. De fato, aqui está uma lacuna aqui. Né? Tem que ter, veja bem, para garantir que até se possa executar com a orientação, né? Agora, eu entendo o seguinte, que esse projeto deveria estar na obra, não há necessidade da exigência para liberar a licença, mas ele tem que estar na obra sim, e aí o fiscal urbanístico ele vai fazer a inspeção na obra para ver se aquela obra está sendo, primeiro, construída de acordo com o projeto, e se está sendo respeitado aquilo que está previsto no próprio código, porque senão como é que ele vai dizer? Não, então, por que existe as questões que envolvem largura de porta, não sei o quê, vão livre, vão de iluminação, ventilação, né? Então, realmente isso aqui precisa ser melhor debatido. Está muito obscuro isso aqui, está muito, né? Eu acho que isso está esquisito. Nós precisamos amarrar mais isso, né? Agora nós vamos entrar numa situação que é a questão do vão mínimo de 80 centímetros. Gente, nós não podemos discutir lei, norma, sem estar amparado ou ter como referência conceitos. Eu milito muito nessa área de acessibilidade, quase todos sabem que eu tenho, inclusive, um filho com paralisia cerebral, cadeirante. Tem alguns conceitos, como, muito usado pelos arquitetos urbanistas, desenho universal. Se ele é universal, a própria nome está dizendo, ele tem que ser um desenho para todos. Todos. E não para alguns em determinado momento, para alguns em determinada cota, para alguns... Eu defendo isso. E aí vem outro conceito, acessibilidade plena. Inclusive, esse conceito está sendo discutido não só no Legislativo, ele está sendo discutido também nos tribunais de contas do Brasil todo. Ele está sendo discutido, tivemos aqui recentemente, vereador João Artem, vereador Zé Nilton, a implantação aqui do programa Cidade Acessível, né, justamente iniciativa do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Ele está sendo, inclusive, esse conceito está sendo, inclusive, discutido nos ministérios públicos do Brasil todo, para garantir uma coisa chamada acessibilidade plena. Por quê? Nós temos que ter bem claro, do ponto de vista conceitual, a diferença do que é inclusão e do que é segregação. Inclusão é um direito para todos, inclusive as pessoas com deficiência, inclusive os obesos, inclusive, né, uma série de outras. Né? Agora, se você começa a dizer, não, aqui, cota aqui, é só esse andar, né? Aí, gente, aí é segregar, aí não é incluir. Aí não é incluir. Eu defendo esse conceito, essa visão. Vou contar uma história para vocês, para você ver, porque a legislação atual, o Código atual, ele diz o seguinte, que
engraçado, dentro do mesmo condomínio, ele prevê que as áreas comuns do condomínio tem que todas elas terem portas com 80 centímetros de largura, de vão livre. Quando você entra dentro do apartamento, olha que incoerência. Quando você entra dentro do apartamento, apenas a porta da cozinha e da sala. Gente, sim, o cara tem direito a entrar com a cadeira de roda dele dentro da sala e dentro da cozinha. Mas e no resto do apartamento? E no banheiro? E nos quartos? Vou contar um caso que eu contei aqui, quando defendi esse projeto aqui. Projeto não, porque hoje é lei, aprovado pelos vereadores, por unanimidade de todos os vereadores. Há pouco tempo eu recebi, na minha casa, um cadeirante, amigo, fomos para a varanda, ele gosta de tomar cervejinha, eu também, começamos a tomar uma cervejinha, obviamente cerveja, quem toma sabe que é extremamente diurético, deu vontade dele no banheiro. O que eu tive que fazer? Pegar ele no colo, levar até o vaso, e tirar ele do vaso e levar ele até a sala de novo. Aí eu pergunto, esse meu amigo voltou na minha casa? Mas nem vai. Olha o constrangimento para mim, olha o constrangimento para ele, gente. Ele não passou, assim como o meu próprio filho, de 15 anos, que hoje tem, ele é magrinho, né, em função da paralisia, ele tem hoje em torno de 30 e pouco, não chega a 40 quilos, mas daqui a pouco ele vai estar com 40, 50. Meu próprio filho, para ir de um quarto para um quarto, de um banheiro para um quarto, eu tenho que carregar ele no colo. Porque a cadeira de roda também não transita, ele só consegue entrar na sala. Inclusive, um detalhe, ele consegue entrar na cozinha, porque a porta tem 80 centímetros, mas ele não passa da cozinha para a sala, porque a porta não tem 80 centímetros. Então, gente, isso aqui foi objeto de projeto de lei aqui, de nossa autoria, todos os vereadores aprovaram. Pasmem. Aí eu vou contar uma particularidade aqui, pasmem. Tudo bem, aprovou, o prefeito sancionou. Aí, quando foi para regulamentar, foi para a prefeitura para regulamentar, a secretária preparou lá na época, preparou lá um decreto para o prefeito assinar, aonde, nesse decreto, porque a lei era clara, todas as portas deverão ter 80 centímetros. O que ela fez? Ela alterou, o decreto de regulamentação é para detalhar a lei, né? Muitas vezes ele é até desnecessário, quando a lei é muito enxutinha. No caso dessa, era uma lei muito enxuta. Não havia necessidade nem de decreto de regulamentação. Ela simplesmente restringiu, ela copiou e colou aquilo que já tinha previsão no Código de Edificações e manteve no decreto somente cozinha e sala. Tentei dialogar, tentei o diálogo, não deu certo. Fui para o Ministério Público, a promotora da área notificou a prefeitura a cumprir a lei, que é o papel do Ministério Público, é esse. A secretária foi conversar com a promotora usou de argumentos que eu não vou nem aqui levar em consideração aqui. A promotora ficou insegura quanto à constitucionalidade, remeteu ao procurador-geral, doutor Éder Pontes, na época. Doutor Éder Pontes deu o seguinte parecer, que não há inconstitucionalidade nenhuma, e sugeriu que se mandasse para a promotoria criminal, se não me falha a memória, porque para verificar a possibilidade de improbidade do prefeito por ter restringindo, alterado uma lei por decreto. A promotora que recebeu, porque não tinha elementos suficientes para isso, porque, na verdade, a minha intenção não era a improbidade, vereador Zé Nilton, a minha intenção era aprovar uma lei, aplicar uma lei que nós aprovamos aqui, mandou de volta para... Aí, a promotora foi que não havia elementos suficientes para a improbidade. Muito bem, mandou para a promotora de volta daqui de Vila Velha. Essa promotora também não quis tocar para frente, mandou de volta para mim, porque eu tinha que entrar com uma situação aqui na Câmara para revogar. Eu vou fazer isso. Agora,
Se não tinha elementos antes, senhores, tem elementos agora. Então, eu quero, de antemão, já aqui avisar que eu vou entrar com um processo de improbidade, sim. Porque é lei e tem que ser garantida. Tem que ser garantida. E vou entrar também com um processo aqui, eu não sei como é que a gente tem que ver isso, não tem previsão em rede, mas vou entrar com um processo aqui com um decreto para a gente revogar esse decreto Então, olha só, eu estou falando isso só para vocês terem ideia do quanto é difícil, muitas vezes, o trabalho da gente. Né? Então, essa questão, Irene Leia, eu não vou desistir, não. Tá? Essa questão tem que ter previsão, sim, no Código de Edificações. Eu vou até as últimas consequências. Bom, gente, no mais, volto a dizer, eu acho que o professor está certo, eu acho que a coisa mais polêmica que é o projeto simplificado, ele tem que ser melhor debatido, né? E é isso, a contribuição. Ah, sim, só por último, aqui também não tem previsão, e aí eu queria que, por favor, pudesse incluir, né, que a gente também aprovou aqui na Câmara recentemente, o selo Calçada Legal, que é justamente certificar as edificações que já fizeram as suas calçadas, de acordo com norma, com padrão estabelecido, né, até como, primeiro, de uma forma de estar valorizando aquele que fez, e uma forma que está incentivando aqueles que ainda não fizeram. Né? Então, eu gostaria que também, isso não está incluído, que entrasse como uma emenda, vereador, para não ficar um monte de lei solta, eu acho que pode, né, incorporar aqui ao Código de Edificações. Muito obrigado.